pernambucanos encerraram o ano endividados, dos quais 164 mil estavam inadimplentes, conforme foi revelado pelo recorte local feito pela FEComércio de Pernambuco sobre a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor elaborada pela CNC. E agora eu converso com o economista da FEComércio, Rafael Lima, para entender os detalhes desse levantamento. Rafael, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Conte pra gente aí, além dos endividados, né, a gente também falou aí da parcela dos inadimplentes, e qual é a diferença de um para outro? Bom dia a todos da Rádio Cidade. Exatamente, a diferença de um para outro, vamos primeiro destacar o que é um endividamento e a inadimplência, não é? O endividamento é quando o consumidor vai numa loja e parcela uma compra, por exemplo, no cartão de crédito, ou então faz um financiamento de um automóvel, ele vira endividado. Inadimplente já é quando ele esquece de pagar essa dívida, ou então não tem a capacidade de pagar a dívida na data de vencimento. Então ele já torna-se inadimplente. E aí onera juros, multa, mora, o que pode muitas vezes se tornar uma bola de neve e atrapalhar todo o orçamento daquele consumidor. Aí, a partir disso, a gente pode analisar o que aconteceu em 2023, além de dezembro de 2023, o que aconteceu nesse ano de 2023. E simplesmente foi o aumento desses inadimplentes em todo 2023 de 8,5%. E as principais justificativas para esse aumento acontecer se tornam ou vão no caminho do mercado de trabalho, o que em todo o ano de 2023 foi muito pesado para o Pernambuco. Perfeito. Rafael, vocês perceberam também um aumento no número, comparando 2022 com 2023, tanto na questão dos inadimplentes quanto dos endividados? Foi exatamente isso. O endividamento ele teve um aumento um pouco mais brando, 2,2%, e muito a favor, né, da recuperação do poder do crédito. Então, muitas pessoas estavam voltando o poder de consumir, justamente porque no resto em algumas situações o acesso ao crédito se facilitou por meio de bancos, por meio de ações de crédito mesmo, como o Desenrola Brasil, que devolve o poder de crédito ao consumidor. Então houve um aumento, mas um pouco mais brando. Já quando observamos a inadimplência, o aumento foi um pouco mais substancial, 8,5%. Isso atrapalha muitas vezes, não é? Porque quando você se torna inadimplente, fica com o nome negativado, então não tem mais acesso àquele cartão de crédito ou a possibilidade de fazer financiamentos de imóveis ou automóveis, o que atrapalha muitas vezes. Quando a gente observa o recorte por renda, então aquela família com a renda mais baixa e uma renda mais alta, a gente percebe exatamente isso. O consumidor com a renda mais baixa muitas vezes se endivida pelo cartão de crédito, um carnê, um crédito pessoal. Enquanto aquelas pessoas com uma renda mais elevada se endividam com um financiamento de automóvel, um financiamento imobiliário, o que é muito interessante quando a gente percebe essa perspectiva das modalidades da dívida desse consumidor. Pois é, Rafael, você falou aí sobre, né, o perfil financeiro de como as pessoas se endividam aqui no estado, mas vocês conseguem também mapear, por exemplo, se são mais homens, mais mulheres, mais jovens, pessoas mais maduras? Essa estratificação do recorte, esse endeceiramento do recorte ainda não é possível, não é feito pela CNC, mas é algo que já está no panorama da federação para incluir nesse relatório. E é interessante realmente porque outras pesquisas sazonais, por exemplo, pesquisas de Natal, Ano Novo, Carnaval, elas destacam isso. É interessante ver como a modalidade Pix, por exemplo, é muito mais presente nos jovens e a modalidade do endividamento do cartão de crédito para essas sazonalidades é mais presente no público feminino, por exemplo. E eles também estão mais dispostos a gastar nessas sazonalidades. Mas, além disso, o endividamento vai muito além dessas estratificações, mas eles são mais presentes, principalmente naquele público com renda mais baixa, que eles, por não ter uma renda disponível tão elevada, muitas vezes criam um endividamento para não passar uma data comemorativa em branco, muitas vezes. Então, utilizam um cartão de crédito ou escolhem um crédito pessoal para poder consumir naquela sazonalidade.
Pois é, e assim, o danado do parcelamento é que é o grande vilão disso tudo, né? Porque muitas vezes a gente pega um cartão, divide em 12 vezes, digamos assim, e isso vai acumulando juros, né? A gente vai acumulando uma dívida por mais tempo, e o ideal seria uma organização financeira da população para, por exemplo, obviamente que hoje em dia é quase impossível adquirir um imóvel, um veículo à vista, mas coisas menores, juntar aquele dinheiro, né, Rafael, para evitar o parcelamento e os juros, que são aí os grandes monstros que assombram as pessoas endividadas. Exatamente. Eu não diria que o cartão de crédito seria o grande vilão, porque muitas vezes ele é a única saída de uma parcela da população para conseguir os bens com valor agregado mais alto. Mas o ideal mesmo, o ideal de sempre, é fazer uma análise financeira, observar como está seu rendimento, como estão seus gastos, para aquela parcela de uma compra mais elevada não atrapalhar o restante da sua vida financeira. Ou seja, colocar num papel, colocar numa planilha exatamente o que você está ganhando, o que você está pagando por mês, para não ter uma bola de neve, esquecer de pagar, ou simplesmente não ter realmente a capacidade de pagar aquela dívida. O ideal realmente, o vilão, que a gente pode dizer aqui, é a falta da educação financeira de uma parcela da população, que atrapalha realmente a vida deles. Rafael, e para esse ano, vocês têm uma expectativa aí de que esse número de endividados caia, que as pessoas tenham mais opções de como fazer suas contas, aprenderem mais sobre a educação financeira? Qual aí a visão da FEComércio para esse ano 2024? A perspectiva é de um acesso ao crédito mais facilitado, justamente por conta de ações do governo, tanto da iniciativa privada quanto, ou seja, de empresários, quanto de CNPJs e CPFs, um acesso ao crédito mais facilitado, o que pode tornar um aumento do endividamento da população. Em contraponto, há uma perspectiva também um pouco mais positiva na inadimplência, com um avanço do mercado de trabalho que já está acontecendo em Pernambuco desde novembro, setembro, já está aparecendo recuperações desse mercado de trabalho. Então, há uma perspectiva um pouco mais otimista em relação à inadimplência da população, e também com as ações do governo federal, com um incentivo maior à retirada da população da inadimplência com o Desenrola Brasil. A perspectiva era que acabasse em dezembro o Desenrola, esse programa, e já foi estendido até a março, com a expectativa ainda desse programa se prolongar por mais tempo. Então, a expectativa realmente é um avanço do endividamento, mas uma queda da inadimplência da população. Perfeito, Rafael. Olha, eu quero agradecer bastante sua participação aqui, reforçar que a gente continua torcendo, né, para que as pessoas se endividem menos, né, fiquem menos inadimplentes, né, porque isso aí acaba refletindo no todo, né, nos comerciantes, que vem mais pessoas comprando, e aí a economia vai girando. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, fico sempre à disposição. Até mais. A gente conversou aí com o economista da FEComércio Pernambuco, Rafael Lima, falando sobre os números dos endividados e inadimplentes em Pernambuco. Agora, 7h22, é hora do intervalo, mas fica aí com a gente, tá? Porque no próximo bloco nós vamos te contar como consultar se o CPF está com alguma irregularidade e evitar aí uma dor de cabeça tão perto de declarar o imposto de renda. Além disso, também vamos trazer os detalhes do Dia da Consciência Cristã, que acontece amanhã em Tamandaré. Então fica aqui com a gente que tem muito para você conferir ainda. Eu volto já. Você está ouvindo o Jornal da Cidade. Apoio Feira da Sulanca, Fundac, a melhor feira da região, sempre com os melhores preços, toda sexta começando sempre às 4h da manhã. JCL Casa e Construção, você vai se surpreender. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Unicom é mais que um supermercado.